Galera, já faz mais de 2 anos que a última temporada de House of the Dragon foi ao ar e 4 anos que a série estreou nas telas da HBO. Ao todo, já são 18 episódios com muitos altos e baixos. Alguns aí esquecíveis e outros dignos de estar entre os melhores de Game of Thrones, desbancando até mesmo os clássicos da série original. Portanto, eu acho que já passou da hora da gente decidir aqui no canal quais são os melhores e piores episódios de House of the Dragon até agora. Por isso hoje, pessoal, eu tô com o João do canal Teoria do Dragão pra gente discutir aí quais são os melhores e piores episódios de House of the Dragon. Fala, Felipe. Fala, galerinha. Eu tenho o canal Teoria de Dragão, dá uma passada lá no canal, confere o conteúdo, deixa a inscrição. E hoje, Felipe, o que a gente vai fazer aqui, além de analisar os episódios? Então, cara, a ideia é a gente tentar não brigar e, enfim, relembrar a série, né? Como a série tá se aproximando, eu quero trazer essa lista aqui realmente pra gente relembrar episódio a episódio e um pouco das temporadas que já estrearam há bastante tempo, né? Então vamos fazer na ordem aí pra gente conseguir ter uma cronologia, começando pelo episódio 1 da primeira temporada, Os Herdeiros do Dragão. E aí, cara, o que tu acha desse episódio? Só pra gente resumir, lembrar um pouco, né? Esse é o episódio que abre a série, ele começa com aquela cena do primeiro conselho de 101. A gente tem aquele grande torneio do herdeiro que a Viserys organiza, né? E logo depois a gente tem a tragédia, onde acaba morrendo esse herdeiro, né? E também a esposa do Viserys e a mãe da Rhaenyra. O Daemon, consequentemente, acaba sendo banido da fortaleza, porque ele acaba chamando... tem aquela fofoca, né, do outro que o Daemon acaba chamando o herdeiro do Viserys de herdeiro por um dia. E dessa forma, a Rhaenyra Targaryen é nomeada, então, a herdeira do Trono de Ferro, né? E além disso, tem aquela cena bem polêmica, né, que dividiu muitos fãs, da canção de Gelo e Fogo. E aí, cara, o que tu tem pra me dizer desse episódio aí? Olha, o episódio, ele é o primeiro episódio da série, então ele tem muito o que fazer, né? E eu acho que ele entrega bem. A cena do Conselho de 101 já mostra os personagens que vão estar envolvidos aí na disputa pelo trono. A gente tem o torneio, que já apresenta ali a natureza explosiva do Daemon, né? E do Cole também, a gente já é introduzido ali pro Cole. Então, acho que como o episódio 1, como o primeiro episódio, ele apresentou bem os personagens, ele fez o pace do episódio foi ótimo, então eu colocaria ele ali, ou digno do trono, ou até mesmo sangue do dragão. Olha, cara, eu concordo contigo, é um episódio, assim, muito difícil, tem muitas tramas, muitos personagens que deveriam ser apresentados ali, né, e eu acho que, querendo ou não, foram muito bem apresentados. É um episódio, assim, lógico, eu sou muito suspeito pra falar, mas dá vontade de continuar assistindo a série a partir dele, né. Então, eu acho que dá pra gente deixar aqui no sangue de dragão, né, eu não vejo, assim, grandes defeitos, né. A gente tem aquela questão da canção de Gelo e Fogo e tudo mais, mas pra mim, cara, pessoalmente, assim, eu não enxergo como um problema, como um erro pro episódio em si. Eu acho que quem assistiu ali, né, e tá mais aberto a mudanças, não viu nada de incoerente. Então, pra mim, eu acho que segue, sabe? Eu li no Business Insider uma reportagem que saiu que o Condor falou que a ideia da profecia veio do próprio George, né? Então, se ele que mandou essa ideia, tá valendo pra mim. Pra quem não sabe, né, pessoal, só um detalhe, o George R. R. Martin, isso é verdade, ele ajudou, né, na sala do roteiro da primeira temporada, e segundo ele, tem uma publicação ali que ele diz que ele escreveu esse primeiro episódio junto com o Ryan Condon enquanto eles eram amigos, né. Mas enfim, essa polêmica aí é assunto para outro vídeo. Vamos falar do The Rogue Príncipe, né, o Príncipe de Westeros, que é o segundo episódio da primeira temporada, né, cara. Esse episódio a gente tem um salto de 6 meses, né, e o pequeno conselho lá tá lidando com alguns problemas com a hierarquia. O Viserys tá num rolo porque ele acabou de perder a esposa dele, então ele tá pensando em casar, não se casar. A gente tem um draminha ali em relação ao que a Rhaenyra vai pensar, né? E a gente tem aquela famosa cena onde o Daemon acaba roubando o ovo de dragão pra entregar pra Missária. E acaba rolando aquela confusão em Dragonstone, onde a Rhaenyra vai com a Syrax, acaba se envolvendo, né? Eu acho que é o ponto alto do episódio. E ele tem um final meio novelão, né, mas que eu gosto pessoalmente, que é a Alicent revelando, no caso o outro revelando que a Alicent vai se casar com o Viserys, né, e visto que na série a gente tem a amizade da Rhaenyra e da Alicent bem forte, isso acaba sendo um choque ali, né. E aí, cara, onde que a gente encaixa esse episódio aí? Eu acho que ele já é um pouco mais polêmico, né? Eu colocaria ele no Conselho Negro, porque apesar dele entregar muito bem, eu acho, até aquela dúvida do Viserys, né, de quem se casar, eu acho que é o tema principal, e depois de ver que realmente a
a Lena era muito nova, né? E, enfim, ele estaria dando um passo a mais ali pra própria ambição dos Velaryon, né? Que sempre tentaram meio que tomar o trono, praticamente, da casa Targaryen. Ele decide pela Alicent, né? Eu acho que esse é o tema principal do episódio, que é justamente a saída do Daemon a ver que ele não teria chance nenhuma, né? De fazer as pazes com o irmão e tudo mais. Então, assim, ele é um pouco parado, porque ele ainda não mostra os degraus, entendeu? De fato, né? Aí muita gente esperou ver os degraus, mas a gente não vê a guerra dos degraus com o Daemon começando. Ele termina nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito bom na parte dramática e no esquema político, né? O Otto ali já mostrando as garras politicamente falando. Então, eu encaixaria ele ali no Conselho Negro. Acho que tá um ótimo título pra esse episódio. É aquilo. Eu acho que é um episódio necessário. Eu acho que... Cara, não vou dizer que ele não poderia ser melhor, mas, tipo assim, parte da lentidão, do ritmo dele, é algo necessário porque a gente começou a ser com uma cambada de informações ali, né? Então ali os roteiristas precisavam organizar as peças. Mas realmente, eu vou te falar, assim, eu acho que o que estraga, assim, um pouquinho ele é aquela cena lá em Dragonstone com o Daemon, aquelas mudanças que eles fizeram, por exemplo, assim, dele mentir que teve um filho da Missária, né? Ela não ter um filho e ela simplesmente ficar de cara com ele e ir embora. Cara, ficou bem fraquinho ali pra mim. Eu acho que não prejudica tanto a história da temporada, mas nos livros acaba sendo bem melhor, bem mais forte, né? Porque pra quem não sabe, nos livros a Missária de fato fica grávida e o Viserys envia ela ali no Mar Estreito, se não me engano, pra Pentos, né, João? É uma cidade assim. E ela acaba perdendo o seu bebê, né? O bebê do Daemon, que é o primeiro filho dele. E ele acaba ficando realmente muito indignado, né? Muito puto mesmo com o Viserys. Isso acaba aumentando a treta entre os irmãos ali, né? E tirando isso, os roteiristas tiveram que dar mais uma volta ali, né? Pra, enfim, reestruturar essa relação, ou não, né? Do Daemon com o Viserys. Mas eu acho que não é um problema tão grande ali, eu colocaria ele no Conselho Negro, sim. Passando então pro terceiro episódio da primeira temporada, o segundo do seu nome, né? Só pra gente recapitular rapidão, esse episódio a gente tem mais um salto temporal, né? Essa primeira temporada de House of the Dragon acaba tendo vários saltos, e ele foca e ele acaba focando naquela caçada real que a gente tem na Mata do Rei em comemoração ao nascimento do Aegon II, né? Que é um bebê já tá mais crescidinho aí. E aí a gente tem aquela cena que a Rhaenyra acaba se indignando porque o pai dela quer obrigar ela a casar com não sei quem, e ela se sente no dever de fazer coisas que ela não quer, ela tá ainda na fase rebelde, né? Ela acaba se perdendo na floresta com o Cole e encontrando aquele cervo branco, né? Que é uma mensagem, digamos assim, de que ela é realmente a escolha certa pro Trono de Ferro. E o episódio acaba com a primeira batalha da série, que é a Guerra dos Degraus, né, contra o Engorda Caranguejos. Daí. Uma batalha que dividiu bastante os fãs na época, porque eu lembro que o pessoal tava com bastante expectativa, né, pra ver a primeira batalha da Casa do Dragão. E aí, João, o que tem a me dizer aí desse episódio? Olha, o episódio é muito bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo. É bem conflitante, porque eu gostei do jeito que eles introduziram, fizeram a introdução do Caraxes em combate. Eu gosto do jeito que a caçada também foi feita, né? A gente tem várias nuances na caçada. A gente tem a insatisfação da Rhaenyra indo pro aniversário do Aegon, ela acha que não devia estar ali. A gente tem o próprio pedido de casamento, né, do Jason Lannister, meio que pedido, né? Na verdade não foi. E a gente tem também a fuga dela com o Cole, né? O Cole vai atrás dela, então a gente tem ali a primeira aproximação dos personagens. E eu acho que o episódio começa a ficar ruim mesmo quando tem aquela cena do Cervo Branco, que foi uma cena inventada. Ela não existe nos livros, não tem esse chamado divino, entendeu? E o meu problema com aquela cena é o Cole tá do lado da Rhaenyra quando acontece. Porque se ele viu aquilo, ele não podia ser o personagem que ele se tornou depois de negar, entendeu? Que aquilo ali é um sinal aberto, né, pra ele e pra Rhaenyra, que ela era escolhida, entendeu? Então, assim, foi problemática essa cena. Mas eu também gostei também do retorno deles, quando ela retorna toda ensanguentada, trazendo a javali ali. É uma cena bem boa, bem memorável. Isso, que tem as diversas reações, né? Inclusive o Jason ter com nojo, o Harwin ali achando graça, achando legal, né? Enfim, mas é um ótimo episódio, mas tem esses defeitos aí que pra mim pesam muito, e por isso eles não ficam no sangue do dragão, ele desce no máximo ali pro digno do trono, por causa ainda da sequência final,
que é o combate do Leno e o Daemon contra o Engorda Caranguejo, né? Que foi excelente, 2 dragões ali. A gente teve a primeira sequência grande, eu acho que da série. E o começo também, apresentando o Caraxes ali, né? Toda a forma dele, eu achei interessante. E é por isso que eu coloco ele no Digno do Trono. Cara, eu vou discordar um pouco de ti, assim, Realmente, eu acho que aquele episódio que é o 70% muito bom, que é essa parte da caçada, eu gosto bastante desse arco, né? Apesar de não ter ação. Mas, cara, a batalha realmente, se fosse só a batalha, ficaria aqui no Prometeu mais do que entregou, cara. Eu acho que a batalha realmente foi bem fraquinha, né? Tudo bem que a série tinha limitações de orçamento e tudo mais, mas a direção dela foi estranha, a trilha dela foi estranha. Parece que o diretor ali ele teve um medo, né? De se parecer muito com Game of Thrones. Então ele pode ver que ele usa um estilo de câmera diferente, um estilo de trilha diferente, né? Que o Ramin ele coloca uma trilha completamente estranha pra quem é fã da série, né? Então, cara, acho que dá pra gente deixar ele no Conselho Negro ali, né? No meio termo, acho Pode que ser. a batalha ali a batalha contra a triarquia acaba baixando bastante ali a nota desse episódio. Vamos então ao 4º episódio dessa primeira temporada, O Rei do Mar Estreito, né? Que é quando o Daemon volta aí dos degraus. A gente tem também aquela cena polêmica da Rhaenyra fugindo disfarçada com o Daemon pela Baixada das Fugas, onde a gente tem até um quase incesto e meio que uma visão, né, que a série acaba entregando. Visão não, meio que uma pista do final dela. Quando ela volta, ela tem aquela cena polêmica também dela seduzindo o Criston Cole e, enfim, finalizando com ele, né? A partir daí a gente tem também umas fofocas do outro, né, que ele tenta fazer uma manipulação política ali, entregando, né, essa fofoca de que o Daemon ficou com a Rhaenyra justamente para pegar e envenenar o Daemon, né? Visto que o outro é arqui-inimigo do Daemon. E, enfim, cara, o que tu me diz desse episódio aí? Olha, ele foi um episódio meia boca pra mim, tá? Então eu colocaria Prometeu mais do que entregou. É a volta do Daemon, né? Depois de sair vitorioso lá da Guerra dos Degraus. Já começou diferente, né? Do que é nos livros. No livro é o torneio ali, que é o casamento do Viserys com a Alicent. E aqui ele já volta... num dia comum, numa reunião comum ali do conselho, que tem os lords. Do conselho não, mas da sala do trono, né? Que tem os lords. Sim, basicamente o Viserys tá fazendo qualquer coisa ali. Qualquer dia do Viserys na Fortaleza Vermelha. Não é um décimo do que é no livro mesmo, a volta dele, o retorno do Príncipe Rebelde, né? Mas assim, ele foi bom por causa dessa cena inventada, querendo ou não, eu gostei muito da cena da Baixada das Fugas, deles dois ali fugindo no meio da noite, aumentando mais, assim, a gente precisava ver já essa relação que a Rhaenyra tem com o Daemon a mais, né? Que é, tipo, a proximidade que eles têm, que é inexorável, eles sempre vão procurar um ao outro, né? Como é rebatido aí várias vezes durante a temporada. Eu concordo. Não. Então eu colocaria ali. Eu concordo contigo, não é um episódio filler pra ficar no Conselho Negro, né? A gente tem eventos ali, mas eu acho que ele podia ser melhor, um pouco mais emocionante, principalmente a chegada do Daemon, que nos livros, pra quem conhece, é bem diferente, bem épico, né? Ela acontece num torneio de comemoração, acho que aos 5 anos de casamento entre o Viserys e a Alicent, e é nesse torneio, né, João, se eu não me engano, que a Alicent veste pela primeira vez, né, o vestido verde, um belíssimo vestido verde, e a Rhaenyra veste o vestido negro e vermelho, e isso dá nome às facções, né. Então, um momento super importante que os roteiristas simplesmente eliminaram da série, né. E o Daemon volta com o Caraxes, ele pousa no meio da arena ali, o pessoal fica todo assustado, né. Cara, quem diria uma baita cena aí. Então, realmente, acho que tá correto ali. Vamos então pro 5º episódio dessa temporada, que nós iluminamos o caminho, né? Esse é o último episódio do elenco jovem, né? Da Rhaenyra jovem. Ele foca bastante na questão do casamento, né? Da política do casamento dela com os Velaryon. E a gente tem toda aquela cena do casamento, onde o Daemon volta. A gente tem também os parentes da esposa do Daemon, né? Que ele acabou, se não me engano, foi nesse episódio que ele acaba matando, executando ela. E, enfim, uma cena bem polêmica de morte aí do Joffrey Velaryon, o Criston Cole se safando. E, cara, é um episódiozinho assim que eu acho que, poxa, é difícil de defender em alguns momentos, né? Acho que até esse momento, assim, a série tava num nível muito alto, né? Mas quando chega ali no final, cara, deu um soquinho no estômago pra mim. Qual que foi a tua opinião aí? Eu tenho um problemaço com a continuidade, né? Com a lógica, vamos dizer assim, desse episódio. Que é o Criston Cole simplesmente cometer um assassinato na frente de todos os lords e
e meio que, não vou dizer sair impune, mas ele era pra ter sido executado na hora ali, né? E como não foi esse o caso, no livro, no caso, ele executa o Joffrey Lonmouth num torneio, entendeu? Teoricamente, dentro das regras, né? Sim. É até tido como um acidente e tudo mais. Sim, até porque Então, em torneios era comum acontecer aquilo, né, cara? Isso. Pessoas morrer, né? O cara tá lá pra morrer. E, realmente, ali, a maneira que a série montou, cara, é preguiçosa, porque poderia ter mais um torneio, ele já tinha um cenário para isso, poderia ser um torneio pequeno, menor, poderia ser só um duelo ali, né? Entre cavaleiros, no pátio da Fortaleza Vermelha, por exemplo. E eu acho que aqui eles realmente quiseram dar uma de. Ah, aqui a gente vai ser Game of Thrones, aqui a gente vai chocar. Isso que eu sinto, assim, pela primeira vez em House of the Dragon, né? Eles pensaram, pô, talvez a gente entregar um torneio aqui, como os livros, não é impactante o suficiente. Porque ali tu imagina que pode ter morte, mas um casamento não. Então, até o pessoal brincou, né? Que na época brincou bastante que os casamentos sempre acabavam mal em Game of Thrones, etc, né? Isso. Um adendo que eu tenho que fazer é que eles tiraram do episódio passado o lance da Alicent estar vestindo verde, né? E demonstrando que a casa tá abertamente em guerra. E colocaram nesse, né? Justamente no casamento da Rhaenyra. E eu achei interessante como que eles fizeram com aquela conversinha ali do Harwin e o Larys, né? Os dois filhos do Lionel, da casa Strong. Que eles mesmo ali conferindo as informações, que cor que a chama, né, da Torre Alta brilha e tudo mais. Eu achei legal a forma que eles montaram, porém o resto do casamento, até mesmo eles cortarem o casamento, né, que era para ser uma semana de banquetes e torneio, diminuíram, né, fizeram ali uma compressão extrema, e o lance do próprio Criston Cole não gostei também não. Cara, eu acho assim, dá uma pena de colocar em preso em Harrenhal, mas eu deixaria ali no Prometeu mais do que entregou, né. Eu acho que não é um episódio ruim, horrível. Eu acho que pesa muito a questão da morte do Cole, essas mudanças do livro. E aquilo, né, galera? Não é tipo assim, que a gente quer mudar tudo, que a gente quer tudo igual ao livro. Não, a gente quer uma série boa, né? Então, se o livro faz de forma coerente e de uma forma que consiga entreter a gente, por que a série não pode fazer, né? E a série muda, traz um episódio que não é tão bom e acaba deixando várias pontas soltas, né? Esse que é o ponto. Então vamos pro próximo episódio, que é o episódio 6 da primeira temporada, A Princesa e a Rainha. E é nesse episódio que a gente tem aí o salto temporal, né, e a apresentação do elenco definitivo da série. O episódio começa com uma cena bem impactante da Rhaenyra dando a luz ao Joffrey, né, e a gente tem uma cena bem legal já de cara ali, onde a Alicent pede pra Rhaenyra subir, né, pra visitar o rei, porque ela quer ver o bebê, né. E daí a gente tem aquela questão do Lenor nomeando o próprio filho, né. E tem uma cena bem legal ali dos livros que ela dá um deboche, né? Continue tentando, Sr. Lenor, né? Daqui a pouco vai... algum nasce parecido com o senhor, né? Mas além disso, o episódio traz outros momentos, né? Como o Daemon, assim como o Daemon e a Lena Velaryon lá vivendo em Pentos, né? Assim como a trágica e polêmica morte, onde ela pede pra Vhagar queimá-la viva depois de um parto que estava mal sucedido, né? E aí, a gente tem bastante política, com a Rhaenyra propondo o Jaehaerys casar com a Rhaena, né, pra fazer as pazes com a Alicent, né? E o Larry Strong mandando os prisioneiros incendiar Harrenhal, né, a última cena. É uma cena bem, vamos dizer assim, mindinho, né, que a série fez, que ele acaba meio que estando um poema ele contando pra Alicent, né, sobre a política de Westeros, etc. O que tem a me dizer, João, sobre esse episódio? Eu vou deixar tu abrir. Certo, eu gosto bastante desse episódio, mesmo com o salto temporal, né? Que muita gente, eu acho que vê o salto temporal e fica assim, sem entender nada. Principalmente a galera que não conhece nada do universo, assim, da história da série, né? Então eu também já tava esperando esse salto temporal, mesmo sem acompanhar a notícia nem nada, eu sabia que eles vão ter que dar um pulo aqui bem grande, porque coisas acontecem mais pra frente e a gente precisa ver. Então... Não me pegou de surpresa o salto temporal, mas eu achei que poderia ter sido feito de uma maneira diferente. Ao invés de fazer, tipo, seco, né, no começo do episódio já, poderia ter sido espalhado aí, esticado pelo episódio. A gente poderia ter, tipo, uma montagem do tempo passando, vamos dizer assim. Eu gostei da história da Lena e do Daemon em Pentos, né? A gente viu mais sobre a própria Lena e o próprio Daemon em Pentos, ali, os personagens, o jeito que eles são, né? O Daemon ali com a cara enfiada nos livros antigos, né? De Valíria. E a própria Lena querendo sempre que ele
que ele saia daquele modo dormente que ele tava, né? Depois que casou com ela e seja realmente o homem que ela conheceu no casamento, né? Na série, pelo menos. Tem um arco dramático bem legal, né? Até pra personagens, assim, que são tecnicamente novos, né? Porque o episódio anterior, o 5, acaba só com o Daemon e a Lena jovem ainda se olhando, né? Então ele dá a entender que tem alguma coisa, e daí passa todos esses anos, acho que esses 10 anos, e aí eles aparecem casados, já com filhos, né? Pra mim, cara, eu não senti tanto a questão do salto temporal porque eu sabia que ia acontecer, né? Como eu acompanhava a produção da série, o elenco, né? Os produtores falavam muito. Mas eu lembro, assim, no Twitter na época, que foi muito impactante, né? Muita gente ficou sem entender. Foi bem engraçado, né? Tipo, caramba, o que aconteceu, né? Eu também esperava que fosse uma transição, fosse uma montagem ali, né? Mas não, o episódio já começa com a Rhaenyra dando parto. É uma cena bonita. No geral, eu gosto bastante, cara. Cara, vou te falar. Eu acho que pode ficar no Conselho Negro. Eu também acho. Teve outros elementos também que no resumo tu não falou, mas que eu achei interessante que acontecem nesse episódio. Pode dizer. O primeiro é os jovens príncipes ali, a primeira vez que a gente vê eles interagindo no Fosso dos Dragões, e depois a gente vê eles interagindo, já criando a divisão, né, que a gente vai ver agora até o final da série, no pátio ali da Fortaleza Vermelha, eles treinando com o Criston Cole. Então, acho que é muito interessante. Achei muito interessante a forma que eles mostraram, assim, o lado bom, o que poderia ser, né, que é a interação no fosso dos próximos, da próxima família real, da próxima geração, e o lado ruim, que é justamente ali o Criston Cole, a interferência dos outros, né, da mãe, da Alicent, enfim, do Harwin ali, deles gerando, até ajudando a criar divisão entre os príncipes. Eu não sei, uma curiosidade bem interessante, né? Que na primeira versão que a HBO teve da série, que era outro roteirista, que era um roteirista de Game of Thrones, e uma roteirista lá de Westworld, que era outra série da HBO, muita gente não sabe, mas a proposta era que House of the Dragon começasse nesse momento, né? Com a Rhaenyra e a Alicent mais velha, com os filhos, né? Então aqui é quase que um segundo recomeço da série, né? E eu acho que normalmente eles fazem muito bem. Será, João, que a gente não coloca no Digno do Trono, cara? Porque eu tô pensando, pô, o que tem de negativo desse episódio pra gente tirar ele daqui, sabe? Eu acho assim que. A única coisa. Eu acho que ele não é o sangue do dragão, porque realmente ele não é aquele episódio de caramba, super memorável, incrível, né? Mas ele é um episódio que passou do certinho, cara. Né? Podia dar muita coisa errada, ele passou do certinho. Até mesmo a mudança que eles fizeram, fazendo a Lena pedir pra Veiga queimar ela, né? Diferente de como é na história original, eu achei legal, achei válido. Não vejo grandes problemas, assim. Das mudanças, a série é uma coisa que não me incomoda tanto, sabe? Eu entendo eles fazerem aquilo pra não ficar repetitivo com a morte do irmão dela, né? Então, acho que foi criativo, foi impactante, foi legal. Acho que dá pra deixar no Digno do Trono aqui, se estiver de acordo. Dá sim. Então tá. Vamos então pro próximo episódio, Deriva Marca, né? E esse episódio, cara, é bem marcante, eu tenho a minha colinha aqui, mas o episódio onde a gente tem o funeral da Lena, né? Que, como a gente falou, acabou falecendo, né? Com complicações do parto, pedindo pra própria dragão, a Vhagar, matar ela queimada, né? E aí, com a Vhagar disponível, a gente tem o Aemon Targaryen, novo, né? Meio frustrado aí, sem dragão. Ele vai correndo secretamente, né? Buscar a Vhagar e acaba conseguindo montar ela. Quando ele volta, a gente tem aquela briga, né? Onde o Lucerys acaba cortando o olho do Aemon com uma adaga, né? E aí sim, a gente tem o ápice do episódio, que esse episódio vai escalando de uma maneira, né, cara? Onde a Alicent surta, pega a adaga do Viserys e tenta atacar a Rhaenyra, né? A cena do olho por um olho, onde ela pede ali, né, pro Viserys tirar um dos olhos do filho da Rhaenyra, né, em troca do olho que o Aemon te perdeu, né. E o episódio acaba, cara, com uma cena bem polêmica de novo, né, os roteiristas gostam de dar essas pitadas polêmicas, que, diferente dos livros, né, onde o Laenor Velaryon falece, aqui não, a Rhaenyra e o Daemon forjam a morte dele pra conseguir se casar, cara. E aí, João, vou jogar a bola pra ti, cara, o que tu me diz desse 7º episódio aqui? Esse episódio é outro que entra com a mesma coisa do 1x3. Ele é muito bom, na minha opinião, mas ao mesmo tempo ele tem uma falha que é catastrófica, que é justamente a morte do Laenor, que a gente não tem a morte do Laenor, né? Sim. Porque isso gera vamos dizer, um efeito cascata com o dragão dele, o Seasmoke, né? Que a gente fica sem uma explicação, ele morre fora da tela, o Laenor, a gente tem que entender que ele morreu uma hora da temporada 2 ali, pro Seasmoke ficar
disponível pra ter outro dragão. Mas em compensação, o resto do episódio, tirando também a parte que ele fica muito escuro, né? Que é justamente a cena da Veiga com o Aemond domando a Veiga. Ele é excelente, cara. É excelente. Ele tem várias como é que eu falo? Várias menções a Lore Targaryen, né? O próprio Aemond falando com o Aegon que ele respeita o sangue valeriano, que ele quer manter o sangue puro, né? O mais puro ali naquela cena inicial. Tem a própria cena da Rhaenyra se aproximando do Daemon de novo, entendeu? Tem o casamento no final. A primeira vez que a gente vê a Dreamfire nesse episódio. Então tem muita... O próprio Sunfire também, a primeira vez que ele aparece é nesse episódio. Sim. Então tem muito assim, interessante, né? Que eleva um episódio. Se não fosse o finalzinho ali do próprio Laenor, Cara, entendeu? Não ser dado a morte pra ele, seria perfeito esse eu episódio. vou te falar, assim, eu vou discordar um pouco de ti, assim. Eu não vejo problema na questão do dragão, né? Eu entendo o dragão como animal selvagem. Cara, meu montador aqui sumiu, nunca mais foi visto, né? Eu não vi mais ele por anos e anos e anos. Sei lá, eu vou meio que largar dele, né? Eu acho que é quase que nem um cachorrinho, assim, né? O cachorro, pô, ele tem teu dono, etc. Mas se eu abandonar meu cachorro, ele não vai ficar, né? A próxima pessoa que acolher ele, talvez ele vai acabar ficando. Então, nesse caso, eu não vejo tanto problema, mas eu vejo um problema na morte do Lenor, justamente, tipo, tá, e aí? Ele deixou a família inteira dele, né? Deixou todos os títulos, terras, deixou absolutamente tudo, e agora tá vendo do outro lado do mundo uma guerra rolando, com os parentes, com os filhos dele lá lutando, e tipo, ele tá lá, sabe? Pra mim é muito bizarro, né? Entende? A gente não tem um fim pro personagem, se tem um fim, se ele tá vivo lá realmente hoje, é muito estranho, né? Pô, a coragem que o cara tem, porque uma pessoa com uma boa índole, uma pessoa com um bom caráter não ia fazer isso com a sua família, sabe? Então, pra mim, acaba sendo problemático. Mas, cara, eu vou te falar assim, o resto do episódio eu gosto muito, com exceção, é claro, da fotografia ali, em alguns momentos. A cena do Aemon montando a Veigar é muito, muito escura, né, cara? É escura pra caramba. Até ali tem uma parte do funeral que fica meio estranho, né? Tem uma questão de produção que rolou. Mas, no geral, as cenas, os roteiros, até aquela mudança, por exemplo, da Alicent surtando, cara, eu acho muito, muito bom. Muito bom. Cara, eu colocaria no Sangue de Dragão, cara. Eu acho que a questão do Lenor, assim, não impacta tanto pra mim, sabe? Eu também acho ele muito bom. Eu tenho só esse caveat com o Lennon, porque eu vejo os dragões de outra forma, né? Mas eu aceito. Sangue de Dragão, porque ele é muito bom mesmo. A gente vê o voo de batismo do Aemond com a Veiga, a gente tem a própria briga ali dos primos, né? E depois a cena gigantesca que foi... Se eu não me engano, foi a primeira cena que eles gravaram da série inteira. Isso, Mas foi excelente. Pra quem não sabe, eles começaram a gravar a série inteira, né? Foi pelo funeral, justamente porque o diretor, ele queria capturar o estranhamento, né, entre os personagens. E como os atores não se conheciam muito bem, esse era o momento perfeito, né? Mas enfim, João, vamos partir pro 8º episódio que dispensa apresentações, que é o Lorde das Marés, né? Que é o famoso episódio da Rhaenyra vai lá pra Kingsland, né? Para defender a legitimidade de seus filhos. E a gente tem o Viserys aparecendo, né? Quase morrendo para defender ela na Sala do Trono, né? Depois a gente tem toda aquela cena, o jantar entre negros e verdes, né? Onde tem a dança do Jaehaerys com a Rhaena. Enfim, cara, vou te falar, é um baita episódio. Eu acho que a gente não precisa nem fazer mistério, né? Não, pode colocar ali no Eu Sangue acho. de Dragão que, mesmo com as pequenas mudanças que personagem fez assim e tal, por que ele fez, mesmo com essas mudancinhas pequenas que tem ali, ele marca todas as caixinhas, ele é um dos melhores episódios da série no geral. Cara, pra mim, assim, é absurdamente melhor que o arco dos livros, né? Acho que, tudo bem, a gente tem Fogo e Sangue lá, eu acho que é um arco que o George R. R. Martin realmente não quis fazer épico, ele mais que tá explicando ali, né, o que acontece com os bastardos, a incomodação que o Vaemon traz, né, que ele fica reivindicando, falando que os filhos da Rhaenyra são bastardos e tal, mas o que esse episódio conseguiu fazer com essa história, né, as mudanças, cara, transformou num baita episódio. Pra mim, assim, talvez, nunca fiz uma lista, mas eu acho que, cara, com certeza entraria top 10 ou top 5 episódios de Game of Thrones pra mim, sabe? Eu gosto muito da acidez da Alice, né, do momento que a Rhaenyra volta lá pra Dragonstone, e a gente tem uma cena que ela fala, tá, mas e aí, quem que vai me julgar? E a Alice dá um sorrisinho pra ela e fala, vou ser eu, né? Tipo, pô, olha só a posição que ela tá, né? Eu acho aqui, cara, que ele fica na frente de todos aqui, né? De todos os...
Por enquanto, sim. Ele tá ali no top 1 ali, né? desses que a gente já É viu. um baita episódio, cara, sem dúvidas. Então, vamos falar agora de outro que é bem polêmico do episódio seguinte, que é o Conselho Verde, onde a gente tem o falecimento do Viserys, né? E, consequentemente, o Conselho Verde, toda a trama política ali, pra colocar o Aegon II no trono e tirar e coroar, né? O mesmo, em deterioração da Rhaenyra Targaryen. Cara, vou te falar, esse aqui foi um soquinho no som pra mim, hein? Não posso te negar. Eu vou te falar que esse é o pior episódio da primeira temporada, É, na minha visão. Porque ele estraga, vamos dizer assim, dois personagens que são importantes daqui pra frente. Que é a primeira, óbvio, que é a Alicent ali, ela chinelando ali no final. E, assim, comparando a Alicent que eu tava esperando ver na série, né? Que é aquela Alicent calculista, que ela até tinha sido até agora. Ela foi lá e cortou a Rhaenyra, entendeu? O pai dela tava até orgulhoso no episódio passado, entendeu? Que ela tinha feito o que fez. E aí ela me vai no conselho lá e faz aquilo lá e fica defendendo. E não, porque vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não vamos fazer nada, mover enfim, tocar o plano, né, que a gente sempre teve. E o outro problema enorme é justamente a Rhaenyra saindo do chão ali, do Fosso dos Dragões, que, cara, pelo amor de Deus, né, se você tem um orçamento pra botar uma cena de dragão dessa, por que que não botou a cena do Aegon voando com o Sunfire, é, entendeu? Com a Helena. eu acho Tem, que, sabe, tinha... complementando o que tu falou, João, acho que assim, o principal problema é a questão que a gente vem de um episódio muito bom, de dois episódios muito bons, né, que é a Deriva Marca e o Lorde das Marés, que, cara, foi quase o ápice da temporada. E a gente tem esse episódio, assim, e realmente a gente tem uma mudança muito brusca na personalidade da Alicent, né? Porque lá em Deriva É. Marca, na Princesa e Rainha e no Lorde das Marés, ou seja, nos três episódios anteriores, ela realmente tá muito próximo do que ela nos livros, né? Ela é fria, calculista, ela quer o trono, né? Tem até aquela cena, acho que no episódio 6, onde ela pega e fala pro Aegon, cara, tu nasceu pro trono, não adianta a Rhaenyra fazer o que ela quer, né? É o teu lugar, tu vai ter que estar lá, né? Ela chega a bater Uhum. nele, né? E aí, nesse, o Viserys fala umas coisinhas pra ela morrendo ali, ela muda completamente de personalidade. Ah, não, porque o Aegon tem que ser. E acho que esse que é o problema, né? Ela acredita nisso, né? Eu imaginava que a Alicent falaria isso justamente pra convencer as pessoas. Mas o problema é que ela acredita nisso, né? Ela fica magoada por isso, ela sofre por isso, né? É uma guinada muito forte na personalidade dela, sabe, cara? É difícil de engolir, assim, né? E aí, não sei se tu lembra, né, João? A gente tem toda aquela Uhum. questão do pessoal, acho que dos gêmeos indo atrás do Aegon, do Aemond, e do Criston Cole perseguindo ele, É uma, tentando achar ele. onde está o Wally, né? Que nesse caso é onde está o Aegon. Cara, Ficou é muito bem. chato. Eu imaginava, assim, como leitor dos livros, eu imaginava que esse episódio teria uma atmosfera, lógico, a história é completamente diferente, né? Mas teria uma atmosfera parecida com o episódio em que o Ned Stark é traído lá em Game of Thrones, né? Que tu fica assim indignado, né? Tu fica de cara, tu Exato. fala, caramba, mano, olha só o que tá acontecendo, né? Tu vê todo o cerco político, tu fica querendo entrar na tela, assim, né? Porque é uma traição política que tá rolando ali, né? É uma conspiração. E a série não conseguiu passar isso, né, Sarah? Né, cara? E assim como tu falou, pra quem não sabe, nos livros o Aegon ele sai da Fortaleza Vermelha montado no Sunfire, e se eu não me engano ele dá 3 voltas na cidade, né, João? E aí ele pousa com o Isso. Sunfire lá no Fosso dos Dragões, e o povo fica encantado, né? O pessoal começa a enxergar ele Sim. como um monarca, como um rei, por isso, até porque o dragão dele é belíssimo. E a série cortou totalmente isso pra colocar aquela cena da Rhaenys saindo debaixo do fosso lá, que é outro grande problema, acho, da série inteira, né? Cara, eu acho, sim, que esse episódio é pra mim a perdição de Valyrian. Eu não consigo... Eu acho que É. preso em Harrenhal, porque era pra ser um baita episódio. Nos livros, cara, eu lendo os livros, assim, é muito bom, né? Tu imaginando tudo E acontecendo, e a série não sim, conseguiu trazer ele isso. na linha do tempo, ele tinha tudo pra ser o episódio Não. da série, É. entendeu? Da temporada. Ele era o episódio 9, entendeu? Ele tava posicionado ali já tradicionalmente, né? A gente conhece os episódios 9 de Game of Thrones como eles são. Sim. Ele tinha todos os arcos ali principais da Alicent, dos próprios, do Otto, do próprio Aegon, da própria Rhaenyra recebendo a notícia. Enfim, tinha uma possibilidade enorme de ser um episódio muito bom.
E ele foi um episódio terrível, Terrível. né? Por essas decisões que a gente tava falando aí. Mas enfim, cara, falamos bastante desse episódio, muito decepcionante. Vamos falar então da Rainha Negra, o último episódio da primeira temporada. Enfim, é quando a Rhaenyra acaba recebendo a notícia, né, de que o Aegon foi coroado. Ela acaba tendo aquele problema, entrando em parto, né, em trabalho de parto prematuro da Visenya, acaba perdendo a filha dela, né, isso acaba impactando muito ela. No entanto, qual o nome? O gêmeo que chega com a coroa lá? É o Eric. No entanto, né, o Eric Cargill acaba chegando com a coroa do Jaehaerys e ela acaba sendo coroada na frente dos plebeus e dos seus servos que estão lá em Dragonstone. Isso acaba motivando ela pra guerra, né? A gente tem uma grande virada. E nesse episódio, acho que o ponto alto aí é a morte, né? A gente tem o primeiro confronto entre os dragões, que é quando a Vhagar acaba... A Vhagar não, né? O Aemon, entre muitas aspas na série, acaba atacando, né? Por acidente, o Arrakis com o Stannis acaba causando a morte dele. A gente tem aquela cena final da temporada com a Rhaenyra com sangue nos olhos, né? Cara, é um episódiozinho assim. Eu vou deixar tu dar a tua opinião primeiro aí. Eu acho que ele é muito bom, mas ao mesmo tempo, ele, como todos os episódios dessa temporada, ele teve ali aquelas mudanças que ficaram, pra alguns, passaram desapercebido, né? Ficou elas por elas, mas pra quem conhece a história, ficou um pouco estranho mesmo. A começar pelo próprio o Eric, né, trazendo a coroa. Se você sempre tem essa dúvida de qual irmão é qual, né? O A é sempre o A de Aegon, então o Arik é do time verde, o Eric é do time preto. E Eric chegando ali com a coroa, na verdade quem chega com a coroa é o Stefan Darkly, entendeu? Que tem outro relacionamento com os pretos, né? O pai dele, inclusive, tá no Conselho Preto. Enfim, completamente diferente. A gente vê ali a primeira reação da Rhaenyra quando perde a Visenya, a gente vê a ligação que ela tem forte com a Syrax, que a Syrax parece estar sentindo, né? Do jeito que eles montaram Bem ali a dor legal de essa cena. parto. E a gente tem a batalha final, né? Que é a batalha que, assim, não foi bem uma batalha, foi mais um assassinato. E eu tenho um vídeo no canal aí que eu explico a minha lógica de como que aconteceu, por que a Veiga atacou, né? Desobedeceu o Aemond e o próprio Arrakis desobedeceu o Lucerys. Mas eu achei legal o jeito que eles fizeram ali a perseguição e a mordida final, né? Que era inevitável, todo mundo sabia que ia terminar ali. Então eu achei que, assim, não foi um episódio terrível, mas ele prometeu mais do que entregou. E a gente tinha... assim, a gente tem muitas falas aí, né? Esse é um dos períodos, das páginas do livro que tem muito diálogo, né? Destoando do livro inteiro, que é mais ou menos aquele disse-me disse. Nesse momento, aquele momento que a Rhaenyra entra na mesa iluminada, né? As falas foram que a gente ouviu na série o Daemon falando, eram todas da Rhaenys. A gente teve várias mudanças aí. O próprio Daemon, ele sai junto já pra Harrenhal aqui nesse momento. E aí eles fizeram... Bom, aí a gente vai falar disso depois, mas eles fizeram o Daemon indo pra Harrenhal depois. Entendeu? Teve esses detalhezinhos, como eu falei, muita gente não percebe. Porque muita gente não conhece a história de Fogo e Sangue. Mas, pra mim, eles saltaram, assim, aos meus olhos, que meio que deu uma pioradinha no episódio. Por isso que eu falei que ele prometeu mais do que Bah, entregou. João, cara, eu gosto muito desse episódio, cara, muito mesmo. Eu sei que tem essas mudanças do livro ali, mas, cara, eu acho assim que narrativamente, a questão da direção também, sabe? Como ele é construído, porque começa com a Rhaenyra ali recebendo a notícia do Viserys, ela tem um luto também pela Visenya, né? Daí quando ela recebe a coroa ali, ela é coroada, cara, aquela cena pra mim é belíssima, é muito marcante, sabe? E aí ele entrando no Conselho Negro, ali, toda a discussão, e tu vê que é uma cena bem encenada, assim, bem parecida mais ou menos como é nos livros, né? Até a maneira que eles falam, que eles se portam. Cara, eu gosto muito desse episódio, mas eu Uhum. concordo contigo, assim, cara, tem alguns momentinhos ali, algumas mudanças, né? Uma coisa que realmente, assim, não dá pra defender muito é a carta, né? A carta da Alicent, assim, ali, que ela recebe. E, Eu tinha até me esquecido disso, cara. cara, a Rhaenyra olha aquela Continue. carta, assim, não, nem é uma carta, né? Eu tô falando errado. É um pedaço de folha, É uma uma página página do de um livro. livro, cara, que elas leram, sei lá, 20 anos atrás, tá ligado? Que é um livro que não diz nada demais, é uma página da Niméria, sabe? Sei lá, imagina tu tá com Isso. teu colega, sei lá, no prezinho, tu arrancar uma página de um livro de, sei lá, de matemática, sei lá, de história, e tu entregar pra ele, sabe? Poxa, não faz sentido. Com esperança De de parar uma parar a guerra, guerra, né? cara. Querendo ou não. É a cartada que ele tirou ali do... É complicado ali. Então, cara, não, só pra complementar, né? Cara, ela fica com água nos olhos, né? Tipo, meu Deus, essa página.
poxa, é difícil, assim, é difícil mesmo, sabe? Ahn, Bah, cara, complicado ali. Eu acho que dá pra deixar Não Prometeu Mais Que Entregou, mas desses todos eu acho que é o melhor. Pode ser até que pode ser até que ele se encaixe no Conselho Negro, vai. Porque realmente as cenas, as outras cenas, mesmo que elas estejam diferentes, elas passaram a importância que a gente precisava sentir, né? Principalmente a emoção. Então vale ali ficar no É que assim, Conselho o Negro. Conselho Negro não necessariamente é pior do que esse, né? O Conselho Negro é mais pra aquele episódio fillerzão. Ah, É, então, vixe, né? Então não. não necessariamente Então, quem tá filler não aqui, é né? uma coisa. Tipo, aquele episódio, que teve É uma. algumas paradinhas, assim, mas não foi aquele episódio que a história avançou muito, sabe? Então não é aquele episódio muito memorável. Cara, pois é, cara. É complicado, assim. A questão também do Daemon, do Daemon não, a questão do Aemon também matando o Lucerys por acidente, né? E daí ele faz aquela cara de chocado, e daí começa a segunda temporada, ele tá, tipo, lá bem bolzão de boa, sabe? Tranquilão, em paz consigo mesmo, que ele literalmente fez o sobrinho dele lá virar carne moída, sabe? É, ele começou a guerra Sim. oficialmente, né? E aí ele tá. Oficialmente mesmo. Então, é. É, é um episódio que tem muitos pontos altos, mas tem alguns pontos baixos aí. Mas enfim, cara, eu acho que a primeira temporada, assim, é uma temporada boa, com algumas ressalvas, né? Ah, e é isso aí, vamos começar então agora a polêmica segunda temporada, né? Começando pelo episódio um da segunda temporada, Um Filho por um Filho, né? Aqui a gente acompanha o luto da Rhaenyra, né? O Jace indo lá pro norte. A gente tem o Daemon bem brabão aí, querendo tacar com tudo a capital, né? Pedindo pra Rhaenys ir pra lá. E a Rhaenyra encontrando finalmente os restos do seu filho, né? Do Lucerys lá na Baía dos Naufrágios, voltando e pedindo pela alma do Aemon Targaryen, né? E daí o nosso Daemon entende que tem que matar o Aemon, né? Ele vai lá pra Porto Real, né? E pede pra dois assassinos entrarem no castelo. E eles acabam cometendo sangue e queijo, né? Que é uma cena que também teve muitas mudanças. O que que tu me diz desse episódio aí, João? Eu teria que colocar ele em Conselho Negro. Na verdade, o Conselho Negro não, porque ele é filler, né? O Digno do Trono, porque ele tem muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas ruins, muitas mudanças aí que eu achei desnecessárias e que só servem mesmo pra, sei lá, pra diminuir os personagens, dar enfoque em alguns outros, mas é, por exemplo, o Queijo e Sangue, a cena toda, ela foi, pra mim, na minha visão, problemática. A gente não tem o Maelo, a gente não tem toda. A Alice, a gente não tava no quarto, né? A gente não tem todo aquele. O que seria um ponto altíssimo da temporada, que é o primeiro crime de guerra oficial também, né? Cometido ali. A gente já teve o Daemon indo pra lá, pedindo contratando o Queijo e Sangue, né? Então já foi bem diferente, já foi. Tipo, tirou um pouco ali também do peso da escolha da Helena. É, mas teve pontos bons, né? A gente viu, por exemplo, o Aegon no trono. A gente viu que o Aegon tem uma... Até ele como rei ali, ele não... Ele que deu uma ideia ali que ele queria ajudar o povo, né? Queria pagar mais dinheiro ali pros ferreiros. Ele queria devolver as ovelhas do coitado do pastor lá que reclamou que estavam comendo as ovelhas demais, os dragão. Então, assim, tem tem momentos bons, mas ele não é excelente, não é É, digno, eu assim, de colocaria no estar em Prometeu Sangue do Mais Dragão. Que Entregou, né? Cara, É, eu acho aqui. Não tá. Porque, assim, na minha visão, o ponto, digamos, alto desse episódio que todo mundo tava esperando era sangue e queijo. E eu acho que a série errou feio ali, errou feio pra caramba, sabe? Né? E a cena foi muito amenizada, poderia ser mais forte por inúmeros motivos. E, cara, eles não conseguiram entregar, né, atenção. A cena acaba com a Alicent no quarto com o Cole, né? O episódio acaba. Tipo, não tem nada a ver, né? Não deveria ser esse o impacto do sim. episódio, né? Eu acho um episódio muito bem dirigido ali, mas eu fico muito insatisfeito, por exemplo, por cortar todo o arco do Jason no norte, dele visitando a Lady Jane Arryn, dele, enfim, toda aquela teoria da Sarah Snow também, né? Sim, do Pacto de É, Gelo e acho Fogo. que, cara, Segundo Pacto poderia de Gelo e ser bem Fogo, né? melhor. É um episódio, assim, que poderia ser bem, bem melhor, né? E o próprio, é um episódio que o próprio Martin acabou reclamando bastante, né? Em relação às mudanças, tem o corte do Maelor também. Então, acho que desses Prometeu que entregou, acho que é o piorzinho, assim, sabe? É o piorzinho. Acho que a gente já começa a temporada lá embaixo, né? É.
É verdade. E pra ser o episódio de abertura da temporada, ele tinha que entregar mesmo. Sim, sim, é. Eu acho, Verdade, ele eu prometeu acho a bem mais do direção que dele entregou. espetacular, tem cenas e momentos muito bonitos, né? Como a Rhaenyra encontrando os ossos do Arrakis, os restos do Lucerys. Que nem tu citou a cena do conselho, a apresentação do Jaehaerys ali, né? A relação do Aegon com o filho dele. Mas, bah, cara, poderia ser melhor, sabe? Sim. Vamos então para o segundo episódio da segunda temporada, Rhaenyra a Cruel, né? Onde a gente tem ali o Aegon descobrindo, né, que o filho dele foi assassinado, tem toda aquela parada, vamos dizer assim, né, aquele desfile com o corpo do Jaehaerys, o Daemon brigando com a Rhaenyra, né, a confusão deles que marcou a temporada inteira, dele indo lá pra Harrenhal. Enfim, João, o que tem que me dizer sobre o segundo episódio aí? Vou jogar a bola pra ti. Cara, o segundo episódio, ele traz uma frase, sempre vem na minha cabeça, né? Que é que Sarah Hess que a gente vai pegar, que vai escrever os episódios. Porque o 1x9 que a gente colocou lá embaixo, Perdição de Valíria, ele foi escrito pela mesma Sarah Hess que escreveu o 2x2. E o 2x2, ele é excelente na minha visão, assim, em termos de diálogo, em termos de como mostrar a política do Otto, né? Como que ele pega um evento trágico e transforma em uma procissão que vai trazer mais lords e mais apoio para a causa dele. Tem toda a interpretação sensacional do Tom Glencarney. Tem a Fia Saban também ali, pelo amor de Deus, com cenas lindas. Ela, tipo, ela incorporou a Helena de maneira assim, sabe, sem falar nada. Dava para sentir a dor que ela tava sentindo na tela. Foi muito impressionante, assim, para mim. E teve outros momentos, né? Teve vários presságios. Esse foi um episódio aí que mostrou praticamente o futuro de todo mundo, né? Teve uma cena no começo lá, o Aemond chegando no quarto dele e ele bota uma moeda na frente do olho e atrás tem uma pintura de Harrenhal pra quem sabe o que vai acontecer. Tipo, ficou muito legal a composição. Tem uma cena do Jace com a Baela lá em Pedra do Dragão, que a Baela aponta uma flecha, né, uma besta, né, pra cabeça do Jace. Então, assim, foi um episódio cheio de presságios. Inclusive, ele terminou muito bem, eu Eu acho. acabei Que foi o duelo esquecendo. dos irmãos. Eu acabei esquecendo de dizer, Isso. ele acaba terminando com a luta dos gêmeos, né? Pra matar a Rhaenyra, que é um grande momento dos livros, que foi bem legal na série, cara, né? Foi bem Isso, fiel. eu achei que ficou interessantíssimo o jeito que eles montaram, que eles programaram, né, ali a Será infiltração que, dele. será Então, que merece assim, um digno do trono eu, aqui? eu considero o 2x2 o melhor episódio da série sem Uhum. dragões, sem os episódios grandes, né, que são os episódios que têm sequências de dragão enorme. Então, eu colocaria até Sangue de Dragão ou Digno do Trono mesmo, o primeiro ali do Digno do Trono. Bah, pois é, cara. Sangue do Dragão, assim, eu não acho que ele tenha acontecimentos tão impactantes, tá ligado? Pra ficar tão memorável, né? Naquele episódio, assim. Eu digo isso mais pelas atuações, né? Que foram excepcionais. O próprio Reese Fans ali, com aquela cena que ele é despedido, né? Mandado embora pelo Aegon. A própria cena da Fia, como eu falei. A cena do final do duelo ali, que eu achei que foi muito bem coreografada o duelo final, mas também a infiltração dele. Enfim, eu acho, eu encaixo ele ali, tipo, no topo do Digno do Trono mesmo. Acha melhor do que todos esses. Não, no topo do Digno do Ah, tá. Trono. Tá bom. Isso, é. Não, concordo. É um episódio realmente bom, assim, não tem muitos. A única coisa que eu vou te falar que, assim, que eu lembro, que eu não gosto muito, é da questão daquela briguinha do Daemon com a Rhaenyra, mas a atuação deles ali é muito boa. O diálogo é muito bom, né? Mas eu tenho É, um remorso mais com o que aquilo desencadeia na frente, né? Que daí, a partir dali, o Daemon vai pra Harrenhal. Enfim, então, galera, isso. vamos falar do terceiro episódio, O Moinho Ardente, né? Que, como eu disse, que é o momento que Daemon vai lá pra Harrenhal. O episódio começa, né, com aquela sequência bem rápida da Batalha do Moinho Ardente, que dá um nome ao episódio, né? Que é a treta antiga entre os Blackwood e os Breaking. Além disso, a gente tem mais algumas cenas ali da Rhaenys aconselhando a Rhaenyra, o Aegon, né? Tem aquela cena também mais engraçada, mais filler do Aegon lá no bordel, onde ele acaba encontrando o Aemon acaba dando uma humilhada nele, né? E aí acho que o ponto que o pessoal mais se lembra é que é a Rhaenyra de Septã invadindo Porto Real pra encontrar a Alicent Hightower, né, cara? O que tu me diz? Eu tô até com medo de comentar esse episódio aqui. Olha, assim, ele tem várias falhas. É um episódio que tem uma sequência nele que eu gosto muito, mas o resto realmente eu não gosto.
a sequência que eu gosto muito nele é justamente o Daemon saindo de Pedra do Dragão e chegando em Harrenhal. Eu achei que foi excelente. E o jeito que ele chega é quase como você tá lendo um livro, né? Ele chega em silêncio, na calada da noite, pousa ali em cima da Torre do Rei e olha pra baixo e domina o castelo sem derramamento de sangue, né? Ele não mata ninguém. O que vai contrastar aí com o que a gente vai ver nessa próxima temporada, né? O que achei interessante que eles montaram dessa forma. Mas o resto do episódio, realmente, ele é. Sabe, ele é triste, assim, porque o. É difícil. Aquela cena final, ela é Ah, muito ilógica, é entendeu? A cena tenebrosa. do Aegon que eles quiseram fazer no bordel ali, humilhando o Aemond, né? Que era pra já criar o motivo que o Aemond se vira contra o irmão, que eu também não gosto dessa trama na série. Mas a cena do septo, ela quebra muito em termos de lógica, de timing e até de motivo, né? Porque, querendo ou não, fica... Sei lá, ela vai ali confrontar a Alicent, entendeu? Pra descobrir por que a Alicent tá em guerra e a Alicent não arreda o pé, mesmo depois de saber que ela tava errada. Eu achei É. muito bizarro, Ah, entendeu? Por isso uma. eu Não, não coloco faz ali, sei lá. sentido, né? É uma justificativa É, atrás da outra. Eu acho, assim, cara, que a principal quebra é no começo do episódio, que é o Moinho Ardente, e tu não tem a Batalha do Moinho Ardente, né? Eu entendo que a série tem pouco orçamento, etc. Mas, cara, podia mostrar uma batalha ali de 2, 3 minutos, né? É aqui que a gente seria apresentado, por exemplo, a Black Ellie, né? A Alicent, né? A Alicent exato. Blackwood. Cara, que não aparece, aparece só na terceira temporada, né? Que é um personagem super importante. A gente tem descrito no livro cenas importantes ali, onde ela acaba matando os inimigos com arco. Cara, seria muito legal ver isso em tela, a gente acaba não vendo, né? Muito frustrante, sabe? Por que não, né? E foi a primeira batalha, de fato, entre os dois exércitos, Sim, a né? Time primeira verde e batalha da time dança, preto, né? né? Que a gente vai ver aí. E na verdade a gente não viu a batalha e deu-se a entender pelo episódio que foi uma briga ali entre jovens que gerou a batalha. Só que na verdade não foi. Foi um movimento realmente de guerra. Fizeram fecharam o castelo, né? Fizeram ali um siege, né? Como é que chama? Um cerco ao castelo Cabeça de Pedra, né? Que é o castelo dos Bracken. E forçaram os Bracken a, basicamente, por via de guerra, a se juntarem ao time deles, né? Então, E, cara, a cena final da Rhaenyra, pra gente não se estender muito aí, cara, da Rhaenyra como Septã, nossa, quando eu vi, cara, eu falei, não, tá de brincadeira, né? Porque eu não acreditei. Eu acho que é um dos primeiros momentos assim, da minha vida, fiz uma série, vendo Game of Thrones, que eu falei, cara, não é verdade. Deve ser uma piada isso aqui, porque é muito é muito bizarro, ilógico, né? Não faz sentido é um nenhum, risco, cara. é um risco muito grande, tipo, tudo é fora é fora É, da razão, tudo né? bem, os diálogos são perfeitos, a atuação é boa, mas, mano, não sustenta, né? Eu acho, cara, que esse episódio aqui é perdição de Vali. Eu acho. Não consigo defender É, muito ele. Eu acho que ele fica na frente do Conselho Verde, até. Ou não. ele não é tão ruim quanto o 9, Mas, eu tenho que é difícil concordar. defender, né? Mas É então, a difícil. gente tem aí o que é considerado por muitos, né, daqueles que gostam de batalhas e ação. O Dragão Vermelho e o Dragão Dourado, né? O quarto episódio da temporada, né? Que a gente tem lá o grande confronto, né? Da Melis contra a Veigar e o Sunfire. Cara, o que tu achou desse episódio aí, né? Porque ele não é só batalha, tem mais cenas e contextos por trás, né? Antes. Em relação à lógica do que acontece, também tem falhas, né? A decisão do Criston de sair para marchar para as terras ali, para as terras da coroa, ela não é bem explicada na série de uma forma ilógica, né? Mas a batalha em si, a sequência de batalha, a camada de emoção que eles colocaram, tanto a gente vendo os povs, né? Que é tipo a câmera próxima da Rhaenys ali nos momentos finais, o próprio Aegon, a forma que eles retrataram o Aegon sendo um cara inexperiente, né, em batalha e tudo mais, e o contraste com o irmão dele, que já tinha um plano ali. Então, assim, ele é muito bom, a batalha eu achei muito bem executada, entendeu? Os minutos ali que a gente tem do combate, o dragão queimando, o dragão chegando, a reação dos personagens em terra, né, os dragões, eu achei muito condizente. Achei que ficou uma fotografia excelente, não tive problema pra enxergar nada, foi um episódio que deu pra ver tudo bem direitinho. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele é digno do trono. Ele não chega a ser sangue de dragão pra mim,
porque ele tem esses probleminhas aí que no final talvez nem entreguem um payoff, não dê um payoff, né? Não chega ali, não vai ter uma resolução, que é, eu falo dessa briga entre o Aegon e o Aemond, eu acho que não tem, eles nunca, não tem como o Aegon se vingar do próprio irmão agora, né? Mas, sei lá, foi muito boa a cena de batalha, o drama todo, a Rhaenyra contando pro Jace ali da canção de Gelo e Fogo, né? Como ele é o herdeiro agora. E eu achei bem emocional. Eles conseguiram transformar um episódio que era só de batalha em uma coisa mais emocional. Então, por isso, eu acho que ele é digno do Cara, ele tem trono. algumas cenas ali que mostram antes, né, a frustração do Aegon em não ser um bom governante, não saber governar, né? Porque ele nunca aprendeu a governar, né? Nunca aprendeu a ser um rei. Tem aquela cena Isso. bem legal, né? Onde o Aemon humilha ele, falando alto valeriano no pequeno conselho, ele não consegue responder, não entende nada. E depois uma cena, né? Onde a Alicent confronta ele, né? Fala, cara, olha só, não é pra te fazer nada, é pra te fazer o que eu tô te pedindo aqui, é pra te ser controlável, né? Eu gosto muito daquela cena, a direção Uhum. também é muito boa, né? É do mesmo diretor do episódio 1 dessa temporada. Gosto bastante, eu acho assim que em comparação aos livros da batalha é muito melhor, pelo menos pra mim, como leitor, né? Eu senti muita mais emoção vendo, lógico, não parece óbvio, né? Mas não acontece sempre. Mas eu acho que na série Uhum. a batalha é mais emocionante, é melhor, tem mais emoção, né? Nos livros ali, ao que dá a entender, a Merry só tá ali no meio e chega os dois dragões e acabam com ela e pronto, né? Ali a gente tem algumas reviravoltas, tem algumas estratégias que ela usa, né? Acho que pra quem não conheceu os livros dá a entender, parece que talvez ela poderia vencer, né? Eu acho legal, cara, eu curto. Uhum. Mas e aí, fica atrás da Princesa e a Rainha e a Rhaenyra Cruel? Eu acho que ele fica ali entre os dois. A Princesa e a Rainha é muito bom o episódio, mas ele tem muito mais problemas do que esse episódio. Então eu acho que ele fica ali e ele não consegue ultrapassar as atuações brilhantes, eu acho, do 2x2, então ele fica ali no meio. Vamos então pro próximo episódio, o quinto episódio dessa temporada, A Regente, né? Esse episódio, então, ele começa com aquela cena bem marcante da cabeça da Melis, né? Que acabou sendo falecida na Batalha de Pouso Gralhas, chegando lá em Porto Real, Uhum. né? O Aegon todo queimado, retornando da capital. E a gente tem, né, o que dá um nome ao episódio, que é uma disputa política para quem vai ficar no lugar do Aemon, né? E a Alicent Hightower tenta ali conquistar o seu lugar no pequeno conselho, né? Se tornar regente. E ela acaba perdendo espaço pro próprio filho, pro Aemon, né? Que é posto como regente oficial de seu irmão. Além disso, né, João, a gente tem Uhum. umas cenas do Jaehaerys, que ele vai até Gêmeas, negociar a travessia com os Freys, e o episódio termina com a Rhaenyra, né, a gente tem uma longa cena da Rhaenyra do Jace na biblioteca, onde eles têm aquele estalo de procurar as sementes do dragão, né, cara. Eu colocaria ele em preso em Harrenhal, porque assim, você não colocou no resumo aí, mas ele é um episódio que o Daemon tem uma visão que é muito É tão problemática relevante em que nem foi pro Harrenhal. resumo. É, mas ele tem ele é muito lento, né? E a gente saiu de um episódio de batalha. Eu acho que assim, pra você sair do episódio de batalha, ele tem que entregar mais das consequências do que foi É, a batalha. exatamente. Ele ficou se arrastando muito ali nos diálogos. A cena do Conselho Verde que o Alicent, perdão, o Aemond meio que atropela ali a Alicent pra virar o regente, eu achei legal, mas também podia ter sido melhor, né? Eu não sei o que a Alicent ainda espera desse Conselho Verde, porque ficou claro aí, né, É, que e eles não eu, vão eu aceitar uma gosto dessa mulher. cena, cara. Eu acho É, bem interessante ali. Eu acho que o problema desse episódio, assim, é que realmente a gente saiu de um baita episódio, um episódio muito bem produzido, dirigido, com uma baita cena de batalha, e ele começa muito morno. Eu acho que os diretores ali não souberam lidar muito bem com o luto que os personagens sentem em relação a Rhaenys, né? O episódio abre com uma cena da Rhaenyra olhando pro horizonte, do Corlys meio sozinho, né? Com uma parada meio é, estranha, assim, né? E realmente a gente tem muitas visões do Daemon, né? Já tinha acontecido lá no episódio anterior, episódio 4, né? Se não me engano, no episódio 4 ele encontra com a Rhaenyra jovem, né? Nesse, se eu não me engano, eu não vou lembrar qual visão ele teve, mas acho que é com o Viserys, algo assim. É bem chato, esquecível também, né? E tem aquela é. cena do pequeno conselho ali. Eu entendo que é necessário ter esses episódios de reconstrução, né? Esses episódios filler, mas esse episódio não conseguiu fazer. Eu acho que se tivesse um pós-batalha, assim como a gente tem lá no em Game of Thrones, né? Naquele episódio depois de Spoils of War,
da sétima temporada, onde tu mostra, né, o que aconteceu com os exércitos, onde tu mostra lá a Daenerys tomando conta dos Lannisters, né? E ela comentando e tudo mais. Se tivesse algo assim aqui no começo seria melhor, sabe? Esse aqui parece que ele reduziu muita batalha, assim, ficou bem bizarro, cara. E ficou uma sensação só de tristeza, né? A gente não viu ninguém É, explodindo de tipo, raiva, tentando fazer umas medidas assim. Sabe, ninguém no conselho pequeno da própria Rhaenyra, né? Que no caso são os perdedores, né? Da Batalha de Pouso das Gralhas. Ninguém ali entrou em. Entendeu? Fez alguma coisa pra. Vamos reagir, vamos. Não, todo mundo meio que ficou triste. A própria, como você falou, a própria visão do episódio já começa com a Rhaenyra olhando pro horizonte, tipo, entendeu? No nascer do sol. Ficou bem, se a bem. Rhaenyra tivesse Bem perdido o xoxo, né? cachorrinho dela lá de Pé do Dragão, daí talvez eu entendesse, assim, cara. Eu já perdi meu cachorro e fiquei assim uma vez. Mas caramba, cara, foi a Rhaenys É, Targaryen que morreu, sabe? Foi a Mérys, uma das maiores dragões que tu tinha ao teu lado, sabe? E tu fica assim, sabe? É bem, bem chatinho. Vamos então pro próximo é. episódio, que é de Smaug, ou Povo, né? O povo comum, melhor dizendo, né? Isso. Esse episódio, né, começa mostrando ali o governo do Aemon, ele ordena fechar os portões de Porto Real, né? E também tem aquele plano da Rhaenyra, onde ele envia barcos cheios de comida com a bandeira Targaryen preta para a capital, né? Para mostrar que ela tá do lado do povo ali da capital que tá passando fome, né? E a gente tem aquela cena bem rápida do Sir Stefan Darkly tentando reivindicar e montar, né, o Sea Smoke e acabando o churrasquinho. E aí o episódio acaba com o Sea Smoke indo até Deriva Marca, né? E escolhendo o Adam como seu montador, né? E a Rhaenyra vai atrás dele, né? E a gente tem também aí, cara, várias cenas do Daemon em Harrenhal, com pesadelos, né? E também sendo humilhado lá pelo Oscar Tully, todo aquele enredo que, enfim, acho que ninguém gosta muito, né? Cara, eu acho que logo de cara aqui é preso em Harrenhal, né? O que que tu me diz? É, ele demorou muito, eles esticaram a semeadura, né? Tentaram fazer a semeadura em duas partes, vamos dizer assim, na versão da série. E, sei lá, não, pra mim não colou também não. Eu acho um episódio, assim, ele tem muita coisa boa no sentido de lore. A gente aprende muito sobre o lance do sangue de dragão, né? Quando a Rhaenyra mesmo fala que precisa ter o sangue de dragão pra domar o dragão. Aí ela cita lá aquela personagem criada pelo Ryan Condal, a Aeriana Targaryen, pro Stefan Darkly. É bem engraçado, assim, mas ao mesmo tempo eles estão criando o canon deles, né? O canon da série. Então, assim, teve a cena bem interessante do Seasmoke, dele tentando domar o Seasmoke, né? Que muita gente pegou de surpresa, muita gente achou que ele ia conseguir. É, mas ele teve esse problema também de tentar esticar as coisas, né? Que nem, em vez de ser tudo isso no episódio 7, né? A semeadura, tudo junto ali, eles se dividiram em dois episódios, aí teve o Daemon lá pirando em Harrenhal pra variar, Cara, entendeu? sinceramente, sim, o pessoal gostou muito. Eu lembro que no canal eu comentei isso, né? Que eu tinha detestado aquela cena do Sea Smoke indo atrás do Adam pra ser o montador dele. Cara, eu não consigo engolir isso, eu não sei tu, pra mim não tem sentido nenhum, né? Pra mim foi uma preguiça dos roteiristas, né? Porque o Adam deveria ir atrás do seu dragão, né? Assim como é nos livros, né? Porque não existe, acho que, eu não me lembro, pelo menos, de nenhum momento em que um dragão vai atrás de uma pessoa, né? E eles Não, meio que obrigam o ser pode humano a ser falar. montador dele, sabe? Né? Pra mim não faz sentido. E é uma cena. Não tem, na verdade. Mas uma coisa que a série fez bem nesse ponto do Adam aí com o Smoke é que ele, sempre que a gente viu o Adam, ele sempre, desde o episódio 2, ele sempre deu uma palhinha ali, deu pistas, né? De que ele era realmente, tinha um sangue de dragão, que foi no caso que ele falou pro irmão dele no episódio 2x2, que ele tinha, o Corlys tinha uma dívida com ele Sim. de sangue. E depois tem uma cena dele que é só ele sozinho na praia e o Smoke passa voando em cima e fica rugindo pra ele, né? Ou seja, era pra gente perceber que ele já tinha ali um diferencial dele, né? Que chamou a atenção do Smoke. Mas eu não consigo engolir, cara, não consigo engolir, assim, pra mim é complicado, assim. Vamos falar então, né, já que eu queria entrar, vou abrir a Semeadura Vermelha, né, cara, que é o episódio em que oficialmente a Rhaenyra descobre, né, que ela pode talvez chamar bastardos e pessoas aí com vestígios de sangue valeriano pra montar os dragões que ela tem lá em Dragonstone e assim fortalecer o lado dela. Cara, eu acho muito. Eu sei assim, que o pessoal gosta muito desse episódio.
Eu acho muito preguiçoso, sabe? Nos livros eu acho muito, pra quem não sabe, a Rhaenyra anuncia isso, né? Fala que vai prometer terras e títulos pra quem conseguir os dragões e lutar ao lado dela. Ah, e os montadores vão, né, até os covis dos dragões, eles vão procurar os dragões lá por Dragonstone, naquela região, né. Na minha visão, acaba sendo muito mais coerente e emocionante, né. Aqui a Rhaenyra tem aquele canil, né, não sei como a gente poderia chamar, onde ela guarda os dragões ali, e eles chamam, né, o Vermítor primeiro pra alguém tentar montar, é o reality show, né, é o É. Monte Seu Dragão. É, tá, tudo bem que a série tem que dar uma encurtada, mas, bah, cara, não colou pra mim, né? Eu sei que a cena é bem feita, bem produzida, mas poderia ser melhor, poderia, né, ter mais impacto, né? Não sei o que tem a dizer, João. É, assim, a série tentou fazer, manter a coerência, como eu falei, que ela vinha falando já desde o episódio passado, né? Que é a história do sangue de dragão. Tanto que a gente vê nesse episódio mesmo, no começo ali do episódio, perdão, que o Ulf e o Hugh, eles revelam pro público, né? Na cena do Hugh com a Cat, ele revela de quem é a mãe dele, né? No caso, a gente desconfia aí que seja a Saera Targaryen. E o Ulf, ele fala que ele é filho bastardo do Balon, já acho que no episódio 3, se eu não me engano, ou no 2. Acho que é o 3 que ele tá lá no Na bar e o Aegon taverna, né? chega, né? Isso, isso. Então, assim, nesse quesito, né, da coerência que eles tentaram criar aí com o sangue de dragão, eles atenderam, né? É, mas eu não Mas acho no episódio em que é o si problema, mesmo. que esse que é o problema. Acho que é o problema como que acontece, sabe? Me pareceu assim um pouco preguiçoso. Ah, vamos reunir todas as sementes aqui, vamos colocar diante de um dragão pra ver quem vai conseguir montar. É meio óbvio que o dragão vai pirar com alguém e vai tacar fogo em todo mundo, né? É improvável, na realidade, que ele vai aceitar a primeira pessoa logo de cara, né? E que vai ser uma cara difícil, né? Ou seja, é um plano meio burrinho, assim, sabe? Né? Na verdade também a gente tem esse isso tudo são nuances, né, que é diferente de mim pra você, que tipo assim, no começo do episódio, o episódio 7 ele abre com a Rhaenyra e o Adam na praia. E é assim, a Rhaenyra, aquela visão que ela tá tendo de um dragão que ela tentou botar um montador no momentos anteriores, escolher um montador e o montador sei lá, por coincidência, por divindade, ele era. Logo ele dobrou o joelho pra ela, deu uma confiança pra ela nesse lance da profecia, né? Porque a gente vem aí do episódio 3, que ela escutou a profecia da boca da Alicent. A gente vem pensando nesses negócios de profecia já desde da primeira temporada. Então, meio que alimenta esse lado da Rhaenyra, de a Rhaenyra Messias, né? Vamos chamar assim. Então, quando ela pensa nas sementes, ela pensa em fazer realmente um sacrifício, entendeu? Em colocar todas aquelas sementes de dragão na frente de um deus, né? Que é o dragão Vermithor, é um deus, né? Na religião de Valíria. Tanto que aquele cuidador de dragão contesta ali, fala que é uma aberração e tudo mais. Mas ela pensa naquilo não como um plano. Ela pensa literalmente como um sacrifício. Por isso que é tão bizarro que a gente vê as sementes depois tentando sair ali da plataforma, né? E os guardas protegendo ali, não deixando eles saírem, porque realmente eles foram dados a ordem que ninguém era pra sair, entendeu? E, assim, essa foi a nuance que eu peguei do episódio. Então, assim, isso varia de pessoa pra pessoa. A leitura do episódio minha foi essa. Por isso que eu acho que é um episódio bom. E acho que por isso que também ele é um dos mais bem avaliados, né? Uhum. É, o Da pessoal segunda gosta bastante da temporada. questão da ação ali e tal. Isso, Eu isso. nem é que eu concordo contigo. Eu, assim, realmente tenho uma visão diferente de como seria a semeadura, né? Aí eu prefiro muito mais como foi dos livros. Eu acharia muito mais emocionante, até pra gente criar aquela conexão com quem vai montar, com quem não vai, mas acabou não sendo. Cara, eu deixaria que não prometeu mais do que entregou. Eu colocaria ele um pouco pra cima aí, mas tudo bem. Não, Prometeu. que tu... Dá pra aceitar. Mas dá pra ser qual aqui? O primeiro, sem dúvidas, o Mar? primeiro do Prometeu é. Tá, e eu vou ceder um pouquinho. Mas então, João, último episódio, a rainha que nunca foi, cara. Cara, vou te falar assim, eu acho que pra mim é perdição de Valíria, assim. Eu não consigo lembrar de momentos bons, cenas boas desse episódio aqui, sabe? É o último episódio da última temporada, né? Onde, cara, acontece nada com nada, né? Resumindo pra É, na, vocês. na verdade, ele é um episódio que danifica até É. alguns personagens, né?
Então, não sei. Talvez ele seja perdição de Valéria mesmo. O lance da visão de Harrenhal a gente tem que falar, da visão Sim. a última visão, né, que o Daemon tem. Ele meio que destrói o personagem do Daemon, É. porque além dele ver o futuro, ele, tipo, a motivação dele se voltar pro time preto, né? É. E abandonar a ideia, tira das mãos essa decisão dele. Fica o Daemon... porque ele viu a visão. O Daemon brigou com a Rhaenyra no episódio 2, daí ele acaba decidindo que ele vai querer um exército pra ele, né? E etc. E daí do nada, realmente tem uma visão. Ele coloca a mão numa árvore, tudo bem, tem uma visão ali e ele muda completamente de ideia, né? Parecido com a Alicent lá no episódio 9 da primeira temporada, né? Novamente uma mudança abrupta, né? Tudo bem, ele viu ali, ele teve uma visão, mas, pô, mesmo assim ele poderia ser um pouco mais resiliente, né? Não é assim, isso aqui, o que garante pra ele que é verdade, sabe, né? Ele não é um cara tão religioso assim. Então, é um artifício muito Ele se pobre de apoiou roteiro, muito sabe? Muito pobre. na visão. Oi? O episódio se apoiou muito nas visões, né? Então ficou esse problema aí. E teve aquela cena final, né? Que a gente tem que comentar, que é o... a Alicent Pra mim furando essa o bloqueio. É a pior cena de toda a série, cara. Não tem explicação. E chegando pra conversar com a Rhaenyra. É complicado, cara. Assim, logicamente falando, ela tá toda errada. Nunca que ia acontecer um negócio daquele. Primeiro que ela nunca iria sair de boas dali, entendeu? Eu penso assim, né, cara? Pô, tu tá numa guerra, né? Tá num contexto de guerra. Cara, tu não vai fazer uma visita, né? Na tua arquirrival, inimiga, contra quem tá guerreando. Então vai visitar ele de noite pra tomar um chá, cara. Não É tem sem isso. noção, É um negócio assim, inconcebível, sabe? Vamos fazer aqui Eu não tenho especialidade nenhuma em geopolítica, né, pessoal? Mas sei lá, como se o Trump fosse visitar o Maduro antes de capturar ele, tá ligado? E tipo assim, a gente tem uma resposta que a própria série fala sobre isso no episódio 4, quando a Rhaenyra volta da capital lá do encontro que ela teve passado no Septo. O Jace fala, ele fala com todas as palavras, você poderia ter sido capturada ou morta, entendeu? E aí a gente tem o mesmo encontro, só que agora em Pedra do Dragão, e a Alicent não sai nem capturada e nem morta, entendeu? Eu acho tipo, é assim, muito sem sentido. se a Rhaenyra fosse muito inteligente, né? No mínimo, ela poderia fazer a Alicent de refém política. Caramba, tô com a tua mãe aqui, né? Exato. Cara, ela tava com todos os dragões ali. Por que ela não vai fazer a Alicent de refém política, né? Imagina o Aemon, né? O Aegon saber que a mãe dele tá ali. Tá, tudo bem, eles podem ser sangue frio, mas será que eles vão deixar a mãe dele de lado, assim? Imagina a propaganda política deles falasse que a Rhaenyra poderia fazer contra eles, falar, eles abandonaram a mãe dele, né? Pro povo, pros lords. Então, não faz sentido nenhum, né? O diálogo é péssimo. A Alicent literalmente entrega o filho dela, né? O filho dela que ela, a princípio, amou tanto. Diz que vai entregar a cabeça dele, que a Rhaenyra pode literalmente executar ele para acabar com a guerra. Fora que ela fala algo assim, que ela só quer ficar longe de tudo aquilo, que ela vai ir pra Essos ou pra qualquer lugar para ficar longe da guerra. Ou seja, tá abandonando o barco mesmo. Tipo, caramba, cara, ali acho que eles jogaram assim a personagem no lixo, assim. E eu tenho que confessar, é difícil retomar a personagem a partir desse ponto, né? A Alicent ficou a Alicent chineladora aí depois desse episódio. Patina pra lá, patina pra cá. Tá horrível. Só se ela tomou assim, cara, só se for revelado que ela tomou muito leite de papula, sabe? Na terceira temporada, tipo, sei lá, ela tomou 20 litros, daí deu isso aí. Daí tem uma explicação, sabe? Porque, caramba, cara, não tem como, sabe, defender. No contexto político, né? Sem sentido. Porque acho que a gente tava conversando, João, um tempo atrás, né? Que no contexto medieval e no contexto de Game of Thrones também, tu lutar uma guerra é literalmente sim tudo que eles sabiam fazer, né, cara? É defender seu nome, a sua história. Então, às vezes, eles sabiam que eles iriam morrer na guerra, que eles iriam perder, mas eles queriam que fosse escrito na história que eles morreram lutando e defendendo o nome deles, defendendo a família deles, né? Porque se eles perderem a guerra... É o contrato da época. Exatamente, sabe? Né? E aí eles tentam, o Ryan Condal, os roteiristas tentam trazer essas abordagens muito contemporâneas sobre a guerra, que a guerra é difícil, que a guerra perde vidas. Cara, tudo bem, até dá pra trazer de certa forma, mas toma muito espaço. O fato é que as pessoas em Westeros, na Idade Medieval, né, no qual o George R. R. Martin se inspira, estavam lixando, né, estavam nem aí pros plebeus, né, cara, pro pessoal que ia morrer na guerra, né. A gente tem poucas críticas em relação a isso, justamente porque
As Crônicas de Gelo e Fogo é uma grande crítica ao sistema político, né, que existe ali, né. A esse poder que passa de sangue para sangue e tudo mais, né. É, como eu falei, é o contrato social da era, né? Você obedece ao seu Lorde, que por tabela obedece ao Lorde, o Lorde soberano da região, né? E o Lorde soberano da região obedece ao rei, Sim, entendeu? é o Então, mundo isso deles, aí é o que é eles completa conhecem. isso. E ali, né, até onde eu sei, cara, tu já crescia, tu tinha tantos filhos, alguns tu dava lá pra se treinar pra defender o teu território, e assim, o cara sabia que em algum momento ele ia morrer na guerra. Ou ele tivesse muita sorte ia voltar sem um braço, sem uma mão, sem um nariz, né? Era o mundo Correto. deles, cara, não tinha isso, né? Então, cara, é assim, disparado. Eu acho assim, o pior episódio da série. Se eu pudesse, eu colocaria, tipo, aqui assim, ó, mas não dá, Livon. É É muito verdade, ruim, ele não é muito, acontece nenhuma cena muito ruim. marcante. Complicado, cara. Mas, João, isso aí, né? Ficamos com 3 episódios aí, todos da primeira temporada do Sangue do Dragão. 2 episódios da segunda temporada no Digno do Trono, um da primeira ainda, né? E Isso. realmente, analisando aqui por cima, os episódios da segunda, né? Em grande parte aqui na parte mais de baixo, né? Parece que não agradaram tanto a gente. É. A segunda temporada teve problemas, a gente sabe aí que teve os 2 últimos episódios cortados por causa da HBO, né? A HBO resolveu fazer essa mudança aí de última hora. Tava tendo os strikes lá, as greves de escritores lá na América do Norte. Então teve esses problemas. Mas, de qualquer forma, a série, o produto final aí que a gente teve na segunda temporada foi bem inferior à primeira, tanto no número de episódios quanto no impacto desses episódios. E poderia ter sido melhor. Realmente poderia. Mas enfim, é isso aí. Espero que a partir do dia 21 aí a gente acompanhe um roteiro mais coerente, mais fiel aos livros, vamos ter esperança, e uma temporada bem melhor. Muito obrigado, João, por mais essa participação aqui no canal, né? Vamos ver se a gente consegue comentar também os episódios da série que vão estrear nas próximas semanas. E por hoje é isso aí, cara. Agradeço a participação. Se quiser deixar um recado pro pessoal aí para se despedir. Obrigado mais uma vez por me receber, Felipe. Se inscrevam aqui no Voo do Dragão, dê uma passadinha lá no Teoria de Dragão para conferir o conteúdo também do canal. E é isso aí. Vamos que vamos, a temporada tá vindo aí. E essa promete ser muito melhor que a segunda. Espero. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.